Aqui está o conceito de albedo. O que é albedo? Eu costumo chamar albedo a ideia de um espelho que reflete os raios solares. Então, quem faz isso de forma mais eficiente é a neve. A neve, pela sua cor branca, onde predomina o reflexo e não a absorção. Então, por exemplo, a cobertura de neve, representada nessa imagem, ela é responsável por de 80% até 95% de reflexo. Ou seja, não absorve quase nada. Absorve de 20% a 5% só de calor. Né? Já o asfalto, né, em oposto, a gente vê que o asfalto, a parte superior preta, né, ela reflete, ou seja, o albedo do asfalto é apenas de 5 a 10%. Ou seja, o asfalto ele absorve muito, né? Ele reflete 5 ou 10 de energia, mas ele absorve 90 ou 95. Ou seja, 90 a 95 de que ele absorveu, ele libera em ondas longas, calor, né? Os 5 e 10% é o que ele reflete o mesmo comprimento de onda, que são aquelas ondas curtas que a gente observou. Ou seja, que não aquecem a atmosfera. Ok? Outra coisa que influencia a temperatura aqui como sendo um elemento do clima, só que ela é variável por conta de outros fatores, aqui é a umidade. A umidade na presença de nuvens, e dependendo do tipo de nuvem, a gente tem uma absorção distinta, né? Ou seja, aqui, ó, esse modelo, ele mostra que nuvens altas forçam um efeito estufa, né? Por quê? Porque a radiação solar de ondas curtas consegue penetrar as nuvens, é absorvido pela superfície terrestre, aquecendo ela, e ela libera essas ondas como ondas longas. Só que elas ficam aqui restritas dentro desse ambiente, né, o chamado efeito estufa, né, ou seja, a umidade, o vapor d'água, né, e as nuvens acabam formando um ambiente entre a nuvem, a cobertura de nuvens e a superfície terrestre mais aquecido que o restante. Ou seja, esse modelo aqui de nuvens altas do tipo cirrus, eles favorecem a esse efeito estufa. Né? Já, por exemplo, nuvens estrato e baixas, né, elas aumentam o chamado albedo, ou seja, a radiação solar ela acaba sendo refletida antes de chegar na superfície terrestre. Ou seja, aquece pouco aqui embaixo e reflete bem mais antes de chegar na superfície. Ou seja, isso aqui força um resfriamento dessa parte aqui. Né? Esse modelo aqui é para a gente perceber, de certa forma, um padrão de circulação da atmosfera. Bom dia. Aqui é um modelo, mais ou menos, para exemplificar para vocês a circulação dessas massas de ar na atmosfera terrestre. Massas de ar que levam para outras regiões as características na qual elas adquiriram as características de temperatura, umidade. Então, vejam, massas de ar polar, elas migram, levam suas características e vice-versa, assim como temperadas, um pouco mais aquecidas, trocam energia buscando se misturar, buscando um equilíbrio. Mas é comum e é talvez a regra mais precisa que nós temos na circulação atmosférica é essa, da busca pelo equilíbrio, de massas de ar, né, tropicais, se direcionarem até o Equador, onde vão encontrar outras massas de ar vindas, né, do hemisfério norte, mais ou menos aqui, ó,
onde a gente tem o zero de latitude. Não sei se vocês conseguem ver. Zero de latitude, 10, 20, 30. Então, zero de latitude aqui, onde massas de ar, seja do hemisfério sul, do hemisfério norte, se encontram. E elas ascendem, ou seja, sobem na alta atmosfera, desencadeando chuva. Né? Essa faixa aqui, ó, chamada Zecite, ela volta e meia aparece na nossa previsão do tempo como o fenômeno que causa grandes chuvas, grande quantidade de chuvas na nossa faixa equatorial. É o motivo pelo qual acarretam chuvas no final do nosso verão. Se a gente puder brevemente aqui passar, né, voltar a uma imagem que eu tinha aberto aqui sobre o nosso globo, né, a gente vai ver que, ó, nessa faixa do Equador, em quase todo o globo, existe uma concentração de nuvens que se desloca aqui ó, no Pacífico, ó, quase como uma linha, né? Essa linha aqui, ó, é justamente a zona de convergência intertropical, onde se concentram ventos do hemisfério norte e ventos do hemisfério sul, que sobem na alta atmosfera, desencadeando, então, uma umidade na alta atmosfera que gera chuva para essa região. Então, a zona de convergência intertropical, ela vai acarretar chuvas, né, em toda a faixa equatorial, ao longo dessa linha aqui tracejada. Né? Mas vejam que na alta atmosfera, aqui na latitude equatorial, quando essas nuvens sobem e geram chuva, elas tendem a fazer um ciclo, né, agora sem umidade, porque a umidade fez chover aqui, ó, né? Então, quando elas sobem, elas geram chuva, e aí nós temos um deslocamento no sentido inverso na alta atmosfera, fazendo com que ela desça depois aqui na latitude subtropical, próximo de 30 graus. Então, existe toda uma circulação atmosférica que busca o equilíbrio, né? Ou seja, essa é a regra. As massas oceânicas geladas dos polos, elas migram em profundidade nos oceanos até faixas tropicais, onde elas acabam se aquecendo, né? Não é só as baleias que vêm para a costa brasileira para se reproduzir em águas mais aquecidas, né? As massas de ar, nesse período do inverno aqui brasileiro, né, as massas de ar oceânicas geladas, elas também vêm para essa região. Não é só a baleia em si, mas as correntes oceânicas polares da Antártida, elas também ganham força, vindo até latitudes tropicais. Então, é as baleias que se reproduzem em águas mais quentes, e as águas geladas também vêm para a região mais quente, principalmente nesse período do nosso inverno, onde elas acabam se aquecendo e se misturando. Então, isso é uma regra, a busca do equilíbrio, não só nas águas, como eu estou falando aqui para vocês, mas repetindo na atmosfera. Nós também observamos isso. Então, aqui é para falar do ganho e da perda de energia a partir do momento que a gente observa essa mudança, né, do estado da água. Para uma grama de gelo se transformar em uma grama de água, ela precisa absorver 80 calorias. E o movimento contrário, né, para a água, digamos, congelar, ela precisa perder menos 80 calorias. Agora, para essa mesma grama de água a 0 grau chegar a 100 graus, é preciso 100 calorias. Mas para ela evaporar, é preciso 540 calorias. Isso vocês vão estudar em física ainda. Isso se chama o calor latente e o calor sensível. Né? O calor latente, né, é quando existe absorção ou liberação de energia, mas que a temperatura da água não muda. 0 grau, 0 grau. Né? Aqui ela mudou apenas de estado.
certo? Aqui é o calor sensível, quando ela muda a temperatura, à medida que absorve ou libera aqui, né, energia. E, de novo, calor latente, né, é quando ela não muda a temperatura, 100 graus, mas muda o seu estágio. Tá? Aqui é só para a gente ver que essa água na atmosfera e no sistema como um todo, a presença da água é fundamental porque ela faz com que a energia seja reciclada, né? Então, por exemplo, se não houvesse a presença de umidade que fizesse gastar, né, essa energia ser distribuída nas fases de transformação do estado da água, né, a gente poderia ter fenômenos atmosféricos muito mais robustos, de uma magnitude muito maior, né, porque essa energia não estaria sendo dispersa na mudança desses estágios ou até mesmo de temperatura da presença de umidade na nossa atmosfera. A ideia aqui do vento, né, ninguém falou do vento como um elemento do clima, mas o vento não é nada mais do que o deslocamento de uma massa de ar. Uma massa de ar que se desloca, como eu havia falado, antes de massas de ar levar suas características para outras áreas, né, essa massa de ar vai sempre se deslocar onde a pressão é maior para menor. Isso é uma regra, né, uma regra de equilíbrio, né? Quanto maior a pressão, maior a tendência de escape daquilo para um outro lugar de equilíbrio, ou seja, da alta para baixa pressão. Ok? Então, é essa diferença de radiação solar, né, no continente com o oceano, né, faz que o oceano gere uma alta pressão, menor temperatura e alta pressão, fazendo com que ocorra uma brisa, né, que os ventos soprem, né, na superfície do oceano para o continente. O que durante a noite se inverte essa relação de temperatura entre os dois, né, o oceano fica um pouco mais quente do que o continente, invertendo essa brisa, né, a partir de uma relação de pressão atmosférica. Ou seja, né, à noite, o continente se resfria, o oceano fica mais quente, por se resfriar mais, a pressão aumenta aqui no continente, fazendo com que ocorra essa brisa no sentido inverso da brisa marinha, que é a brisa terrestre que ocorre à noite.